Hey, what's poppin', what's mommy? Daqui fala o vosso boy JB Biza. Sejam todos bem-vindos ao Mix by J, you know what it is. Yeah, e hoje, basicamente, já trouxe meu bloco de nota, então vamos falar sobre os pontos principais que vão fazer a tua mixagem, masterização, a tua produção, a tua gravação, o teu instrumental, o teu beat se tornar melhor e você se tornar um produtor mais ascendente. Para quem já deu conta, eu já estou em Luanda. Ok, estou na adaptação entre o calor e o frio, porque eu saí do menos 30 para o mais 30, então sejam bem-vindos. Para quem faz parte do Mix by J Acadêmico, já sabe porque que eu estou aqui. Aqueles que não fazem parte do Mix by J Acadêmico, não se preocupem, vocês vão ficar a saber e, aliás, podem participar quem quiser, ok? Vamos lá, primeiro os pontos principais que eu apontei aqui. Primeiro ponto que eu venho bater todas as teclas, todos os anos eu falo exatamente a mesma coisa, é o conhecimento. Mano, não adianta você ser, tipo, ter o melhor pré-amplificador, o melhor microfone, o melhor, se você não tem conhecimento, ok? Por quê? Porque eu conheço manos que gravam com microfone de palco, por exemplo, e fazem músicas incríveis. Por quê? Porque em cima disso eles têm um conhecimento. O que é que eu quero dizer com esse conhecimento? Para além de ser conhecimento profissional, entre, tipo, saber comprimir, equalizar, etc, etc, tem um conhecimento da produção. Então estamos entrando no outro ponto. Produção, você tem que aprender o que é produzir. Muita gente pensa que produzir é pegar, mixar, equalizar. Não, produzir é muito mais além do que isso, ok? A produção começa bem na composição da música, bem na produção instrumental da música, ok? Então você ali já consegue imaginar ou fazer uma criação ou fazer uma ilustração daquilo que você pretende na tua mixagem, na tua masterização, no teu ascensivamente, ok? Então, muito que vai definir a tua qualidade musical sai do berço da produção. Então, se você não saber produzir, não consegues fazer isso, então não vai gerar nada. Não adianta você ter o melhor engenheiro de mixagem, os melhores não sei o quê, se você não sabe produzir. Então, por isso que eu digo sempre, imagina um Jay-Z, Rihanna, Beyoncé, etc. Esses caras são gênios da música, ok? Kanye West, por exemplo. Por que esses caras pagam milhões e milhões de dólares pela produção que eles têm, né? Ok? Eles não fazem isso, tipo, aleatoriamente. Então, por quê? Por que eles pagam? Porque eles precisam de acreditar que antes de tudo, de todo o processo, a produção deles tem que ser uma produção incrível. Então eles criam um time que é para produzir. JB, o que é produzir? Produzir, basicamente, é definir as metas que você vai precisar que é para correr e fazer a tua música acontecer, ok? Vou dar um exemplo básico. Por exemplo, se você está a fazer um filme, ou etc. O produtor do filme não é o mano que escreve o filme, não é o mano que vai pegar a câmera e filmar o filme, não. O produtor do filme, basicamente, é o mano que pega o cenário e vai dizendo, não, aqui vamos fazer assim, aqui vamos tirar aquilo, aqui. Na música é exatamente a mesma coisa. Quando você vai produzir uma música, é pensado se vamos usar bastante autotune, se vamos deixar distorcido, para quem estamos a produzir, o que é que estamos a fazer, quando é que vamos fazer, quando é que devemos lançar, o que é que temos que passar nessa música, ok? Então tem todos esses elementos que tem que se pensar quando, como, e o que é que vamos gravar, como é que vamos gravar, ok? Então todos esses elementos passa para a produção. Depois temos que saber ouvir. Se você já é produtor ou então engenheiro de mixagem, mano, tens que saber ouvir. O que é que significa saber ouvir? Okay? Saber ouvir é quando você pegaste um material, né? O material que vais mixar, masterizar. Você tem que ter a capacidade de captar a ideia do produtor e do engenheiro de mixagem, ou o artista, perdão, não o engenheiro de mixagem, o artista, tu és o engenheiro, por exemplo, de mixagem, vamos supor, né? E tens a capacidade de você ouvir, entender e poder transmitir durante a tua mixagem a ideia que o produtor e o artista precisam dentro da mixagem. Isso é você só vai ser capaz disso quando você já sabe ouvir. O que é que eu quero dizer saber ouvir? Saber ouvir, você tem que saber se distinguir o que é uma boa música. Ok? Como é que eu posso timbrar minha música? Que tipo de timbre a minha música precisa, ok? Eu ainda estou a transferir muito por causa da adaptação do calor e do frio, então, ok? Você tem que ter essa capacidade de você definir e de saber ouvir e saber interpretar aquilo que você está ouvindo,
ok? Então, vou deixar uma música mais brilhante, menos brilhante, e etc. E depois, quando você sabe ouvir, entendeste o que é a produção, você vai pegar o teu conhecimento que eu disse no início e vais aplicar para poder fazer, para fazer uma boa mixagem, uma boa masterização, ok? O outro ponto é saber se impor. Isso é uma coisa muito importante para os produtores, principalmente se você é produtor musical em geral. A maior parte dos produtores não sabem se impor. A maior parte dos. O que é que eu quero dizer saber se impor? Não é chegar e dizer, não, tenho que fazer aquilo e tem que ser assim, tem que não. Saber se impor é quando o produtor sabe o que é que ele é capaz, o que é que ele não é capaz. Por exemplo, alguém bate à tua porta e diz, eu quero gravar uma música de funk, mas tu és um produtor de trap, por exemplo, né? Então, você tem que saber se impor, você tem que dizer, mano, eu só sei produzir trap, mas eu posso chamar um time para trabalhar comigo e nós criamos uma produção de funk. Mas para isso vamos precisar disso e aquilo. Se o artista concordar e pagar, tipo, investir para isso acontecer, claro, você vai começar a trabalhar nesse projeto e você vai aprender com os manos do funk, vai agregar valor no teu trap e vais continuar a ficar, vais se tornar um produtor melhor, ok? Diferente dos manos que aceitam e vão assistir vídeos no YouTube. Eu não vou assistir um vídeo no YouTube e vou aprender. Não, você não vai aprender. Você vai fazer ruim, depois vão começar a discutir com o artista ou com o produtor da música e tal, e vai ficar uma bagunça e você não vai resolver nada. Então, saiba se impor, saiba definir aquilo que você sabe fazer, aquilo que você não sabe fazer. Aquilo que você não sabe fazer, deixa para terceiros. Por exemplo, o pessoal do Mix by Jane perguntou, JB, normalmente, como é que tu produzes a tua música? Eu disse para o pessoal, eu não faço tudo sozinho, eu tenho um time. Até aqui a parte do YouTube, eu faço com a minha mãe grande, como foi Angola diz, né? Eu faço com a minha mãe grande, porque ela trata eu dou as ideias, ela quer fazer aquilo, vamos vender presets, vamos fazer aquilo. Ela diz, pá, daqui para aqui, nós podemos fazer assim, daqui para aqui, vamos fazer assim. Então, eu entendo que ela tem a capacidade, a knowledge, de fazer tipo marketing, porque ela trabalha nessa parte de marketing, ela é craque nisso. Então, eu pego as minhas ideias e passo para ela, e ela vai costurar essas ideias e fazer isso acontecer. É a mesma coisa. JB, quando eu estou a trabalhar com outros artistas, o que é que eu faço? Por exemplo, vamos trabalhar num projeto, vamos supor, de funk ou de gospel. Do gospel. Eu vou precisar de muitos artistas que tocam instrumentos reais, não instrumentos virtuais, reais, ok? Então, vou chamar o Colorado, vou chamar o Maxi, vou chamar o Skinny, etc. Vamos juntar manos, olha, o projeto é esse, temos que fazer X, Y, Z, etc. Juntamos o time, começamos a trabalhar no time. Isso, para além de você ganhar conhecimento, você ganha respect do artista. O próprio artista diz, não, eu gosto de trabalhar com esse mano, porque esse mano, quando vem para trabalhar, ele coloca tudo de forma certa, faz os elementos ou traz o material de forma mais correta possível, ok? Então, aí o teu budget, o teu cachê vai começar a subir, que é o último ponto que eu quero falar, cachê, vai começar a subir. Eu vejo muitos manos a dizer, não, a minha mix custa 2.000 porque eu já, ou 2.000 ou 20.000 porque isso não importa se é dólar, se é kwanza, se é euro, não importa, só estou a fazer números fictícios, ok? Custa X, Y, Z, porque eu já trabalho com fulano, já misturei o fulano, ciclano. Não, a tua mix, o valor da tua mix não vai depender disso. O valor da tua mix vai depender do valor que você consegue agregar a isso. O que é que eu quero dizer com isso? O valor que você consegue agregar. Eu quero dizer com que o seguinte, o artista quando entra no teu estúdio, famoso ou não, ele tem que se sentir completo, tem que se sentir realizado. Então, ou seja, eu cheguei no estúdio com o fulano e o ciclano, a gente fez o trabalho finalizou. Esse valor que está se agregado ao teu trabalho é que vai gerar a quantidade. Por exemplo, eu há muito tempo eu tinha o meu próprio estúdio, montei o meu estúdio e tal, fizemos acústica, etc. Com o tempo eu vi que não havia necessidade de ter muitos estúdios, porque eu estava sempre viajando e trabalhando com artistas de diferentes lugares, diferentes países, diferentes zonas, diferentes cidades e etc. Então eu senti que não havia necessidade de eu ter um estúdio próprio, porque eu é que me deslocava, não eram os artistas que se deslocavam, ok? Então, ao fazer isso, eu agregava um certo valor, porque eu criava um time
eu deslocava esse time para ir trabalhar com o artista. Por exemplo, o artista tem 5 shows para fazer numa cidade e ele tem que fazer ao mesmo tempo, tem que começar já a gravar o álbum dele. Então a gente parte para lá, escolhe um estúdio, define as metas, define como é que vamos ser gravar, como é que o gráfico do artista e o nosso gráfico, a produção. Claro, o artista tem que nos dar a capacidade de nós nos organizamos até esse ponto, né? É óbvio, mas a gente faz isso. E o que é que isso começou a agregar? Isso começou a agregar um certo valor diferenciado à minha produção. Então, hoje em dia, os artistas, porque é que uma resposta para o pessoal que me segue no Instagram e ele vê, tipo, o JB está sempre a viajar e etc., é por causa desse motivo, porque o pessoal que trabalha comigo não trabalha comigo pelo facto de, tipo, mixar melhor com fulano ou ciclano, não. Eu trabalho também pela capacidade de eu criar um time e colocar esse time para trabalhar conosco, ok? Fazer um time e esse time poder, por exemplo, um time que tem um arranjador, tem um beatmaker, tem a mana que vai acertar com os estúdios, onde, por exemplo, vai para a cidade X, tem uma nossa irmã que já está lá, vai acertar, já vai falar quanto é que vai ser, a hora, o time, não sei o quê. Quando nós chegar no estúdio já está tudo feito. O que é que nós precisamos? O estúdio já sabe o que é que nós precisamos, já tem alguém que falou lá, já combinou. Então, tudo isso agrega um valor. Então, quando o artista chegar e perguntar como é que eu tenho que trabalhar contigo, olha, está aqui, o meu tipo de trabalho é isso, isso, isso. Isso agrega um valor. Por isso que isso aqui me fez produtor musical, ok? Por quê? Porque as pessoas começaram a vir até comigo por causa da direção que eu faço. Não é só uma questão de mixagem e masterização, é a direção toda, a direção, a organização que eu coloquei dentro do meu trabalho. Isso agrega um valor. Ou seja, o artista, quando eu dizer assim, tens que pagar X, ele vai entender que eu não estou a pagar X só por simples facto de mixar e masterizar. Eu estou a pagar X por um time, estou a pagar X por um trabalho completo. Ok? Então isso agrega um valor na tua mixagem, na tua masterização, no teu processo, na tua produção. Ok? Estamos juntos, esse vídeo é para ti.